Bom dia, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Que Deus esteja com vocês e os abençoe. Eu pedi para voltar no começo desse cântico. Vou pedir para a banda ficar um pouco mais baixa. Eu quero ouvir sua voz. Quando nós cantamos, nós nos comprometemos com aquilo que cantamos. Quando nós pregamos, nós nos comprometemos com aquilo que pregamos. Agora tem um terceiro caminho, ou um segundo caminho, que é a omissão. A omissão é: não quero me comprometer com nada. A omissão é: se eu cantar, depois eu vou ter que cumprir o que eu cantei. Se eu cantar, depois eu vou ter que pagar o preço por aquilo que eu cantei. E nós estamos na igreja do Senhor, e às vezes eu vejo tantas pessoas que vêm para a casa do Senhor, elas estão assim, parece que desligadas do culto. Elas estão numa outra dimensão. Terceira, quarta, quinta dimensão. Fala para a pessoa do lado aí: irmão, você está aqui? Em espírito e em verdade, mas em carne também. Carne com certeza. Agora no espírito e na verdade, depende do que nós estamos fazendo no culto. Pode colocar o começo desse hino para nós. Tem uma declaração muito forte nesse hino para nós cantarmos. Vamos cantar? Vamos lá, Cristiano. Com seu vento me guiou pra visão que mudaria minha história, minha vida. Com suas mãos escreveria. O seu anjo me enviou, com a brasa do altar me tocou. O pecado com seu sangue perdoou. Os meus lábios o Senhor purificou. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Vou pra onde o teu vento soprar. Não precisa entender, meu chamado é maior. A minha própria vida. Vamos cantar: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Vou pra onde o teu vento soprar. E não preciso entender, meu chamado é maior que a minha própria vida. teu chamado é maior que a sua própria vida? Ou a sua vida tem sido maior que o teu chamado? Obrigado, meninos. Deus abençoe vocês. Permanece em pé mais um instante. Eu pedi para voltar essa estrofe porque ela tem tudo a ver com a mensagem dessa manhã. E eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia comigo no livro de João, Evangelho segundo João. Evangelho de João, capítulo de número 6. Eu sei que a gente gosta muito de música assim mais badalada, aquelas músicas que às vezes a gente canta e não entende nem a letra, né? E nós vamos cantando. Porque o ritmo da música, porque a forma da música nos embala, é gostoso, é um ritmo que de repente você gosta. Mas as melhores canções são estas canções que estão concernentes com a palavra de Deus, com o chamado que Deus tem para nós e que nos leva a pensar, nos leva a refletir. O livro de João, capítulo 6, versículo de número 4, até o versículo de número 9. A palavra do Senhor diz assim:
que a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para experimentar, porque ele sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tantos? Vamos orar? Senhor amado e bendito, nós estamos diante da Tua palavra, diante de um convite, de um chamado tão maravilhoso como esse, para entendermos um pouco mais sobre aquilo que o Senhor nos comissionou a fazer. A nossa alma, Senhor, precisa vibrar e se alegrar com isso. A nossa alma precisa, Senhor amado, se aquecer ainda mais quando nós estamos ouvindo uma palavra como esta, em que o Senhor nos insere num contexto de fazermos aquilo que o Senhor nos direcionou a fazer. Que esta manhã, Deus, em meio a esta manhã tão gelada para o nosso corpo físico, a nossa alma esteja aquecida, esteja avivada, esteja repleto da presença do Senhor, do poder do Teu Espírito Santo e da glória do nome de Jesus Cristo. Que possamos, ó Deus, pela misericórdia do Teu nome, Senhor, falarmos da Tua palavra e que ela venha descer como um, Senhor amado, bálsamo sobre a vida e dentro do coração dos Teus filhos, para a glória do nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém? Pode se assentar. Já foi mostrado um vídeo para vocês e já foi falado a respeito do trabalho que está sendo realizado na Itália, que está sendo realizado na Finlândia. E ontem os nossos irmãos que estão nessa caravana saíram da Finlândia e foram para a Polônia visitar o pastor Bellarmino e tratar sobre o nascimento de algumas igrejas neste local. Eu quero pedir para os irmãos uma atenção especial. Nossos irmãos, pastor Joel junto com os irmãos, voltam para o Brasil na quarta-feira da madrugada. E na quinta-feira nós vamos ter um culto em que será mostrado aquilo que foi feito na Polônia, na Itália e também na Finlândia. Aqui foi apenas um vídeo de um culto que aconteceu na Finlândia. Uma viagem praticamente de 4 dias em cada um desses países, tendo todo um translado de um dia praticamente de transporte, de viagem. É a Europa, mas de um país para o outro, são muitos quilômetros de viagem. Então esses irmãos estão numa caravana que não para muito em alguns lugares, tem que estar constantemente mudando de país. Vocês notaram que nós estamos aqui todos agasalhados, com frio, assim, os irmãos esfregando as mãos, passando a mão na perna, e os irmãos na Finlândia, tudo blusinha curtinha, né? Tudo batendo palma tranquilo, assim tal, porque lá é verão, né? É o verão europeu a 35 graus. Os irmãos estão felizes da vida lá. E nós ficamos com frio europeu que veio para cá. Essa madrugada estudando a palavra, eu olhei no termômetro 12 graus. Falei, Jesus tem misericórdia para eu não congelar por aqui. E nós temos passado esse tempo, um tempo bastante frio, mas que nós não podemos desanimar, irmãos. Eu sei que no normal da vida, do dia a dia das pessoas, há muita correria, há muita batalha, há muita luta espiritual, mas quando chega essa época de inverno, principalmente, alguns irmãos têm o espírito do urso. Já viu o espírito do urso? Recebe a unção do urso, mas não é a força do urso, é só o espírito, né? O espírito de hibernação. Então alguns irmãos têm posse desse espírito de hibernação nessa época de frio. Aí os irmãos dão uma desaparecida da igreja. Eles não vêm na quinta-feira à noite porque está frio. E ficam torcendo para que no sábado amanheça com sol. Aí no domingo amanhece com um pouco de neblina e um pouco de frio. E aí o irmão fala, vou dormir de manhã, eu vou à noite no culto. Aí ele não vem no culto da manhã. Quando chega na parte da tarde, o que acontece? Esfria mais. Chove. E aí o irmão termina de comer aquela macarronada com aquele frango, aquela feijoada no domingo, e fala, pensando bem, acho que esse domingo eu vou dar folga para o Senhor Jesus, e vou deixar ele descansar, e aí hiberna no domingo à noite também. Irmão, cuidado com esse espírito de hibernação.
Toma cuidado. Eu sei que essa época de frio, as pessoas tendem a ficar um pouco mais amuadas, um pouco mais assim. Mas eu pergunto, na segunda-feira pela manhã, como é que é quando você acorda, está aquele frio, aquela neblina, e você sabe que 8 horas tem que estar na empresa para bater o cartão? Você fala para o patrão, hoje eu vou dar folga para o senhor. É assim? Eu lembro quando eu ia para Jundiaí, irmão, de moto, nesse tempo, quando eu comprei a moto, eu fiz 3 anos e meio de viagem, São Paulo, Jundiaí, Jundiaí, São Paulo. Foram todos os dias dessa minha longa jornada, para não dizer que todos eles eu fui de moto, teve um dia que eu fui com o meu carro, e 2 dias que eu fui de ônibus. Todos os demais dias, eu trabalhava 6 dias por semana lá, eu ia de moto, fazia sol, fazia chuva, às vezes eu saía de Jundiaí muito tarde, por causa do trabalho, aquela coisa toda de fechamento, de mês, e eu pegava Bandeirantes, teve uma vez que eu peguei Bandeirantes, estava 4 graus, sensação térmica de -2. Sabe o que é isso? Não, né? É muito frio, irmão. Quando eu saí da Bandeirantes, entrei na Marginal, eu não conseguia abrir a mão para frear, estava dura a mão. E graças a Deus que já era madrugada, não tinha ninguém na Marginal. Do jeito que eu desci da Bandeirantes, eu entrei na Marginal e fui embora. E falei, Jesus, vai liberando os dedos aí, Senhor. Senão a coisa vai ficar feia. Então tem irmãos que vai se deixando vencer pela questão do frio. E eu quero convidar você, chamar você para um desafio na próxima quinta-feira de vir para cá, participar de um culto, ainda se estiver frio ou não, se estiver chovendo ou não, se estiver do jeito que estiver, venha para cá. O pastor Joel pediu para eu trazer essa palavra para vocês, para que os irmãos se esforçassem em estar no culto quinta-feira. Ele vai trazer um resumo do que aconteceu nesses dias na Europa, do que aconteceu em relação a essas igrejas. Então quero pedir para os irmãos virem participar. Além do que, também estamos num período de férias, mês de julho, está todo mundo de férias da faculdade, férias de escola, e eu sei que os irmãos têm uma noite a mais livre para vir participar da reunião. Então estou convidando vocês para estarem aqui na quinta-feira. Muito bem. A palavra do Senhor para nós esta manhã. Jesus está conversando com seus discípulos a respeito de um assunto muito peculiar nosso. Um assunto que normalmente nós temos na nossa vida quase que diariamente, chamado necessidades. Diga comigo, necessidade. Quem tem alguma necessidade aí? Faz um esforço físico e levanta a sua mão. Esquenta um braço. Quem tem muitas necessidades, levanta o outro braço aí agora. Isso. Essa é a realidade. O irmão já levantou as 2 mãos, os pés, balança a cabeça para a direita, para a esquerda. Já está cantando Pai Abraão, já nas necessidades, né? Mas o que acontece? A vida do ser humano é isso. Na vida do ser humano, ele tem muitas necessidades. E haja vista, as pessoas acabam olhando esse momento de necessidade como algo muito ruim. E aqueles que estão perto também olham para essas pessoas e veem elas passando por algumas situações, por algumas dificuldades, e tendem a direcionar os seus pensamentos para que, puxa, aquela pessoa está sofrendo muito, coitada dela, eu vou orar por ela. Coitada dela, eu vou colocar a vida dela diante do Senhor. Eu vou marcar um pedido de oração lá no culto e vou entregar na mão do pastor, para o pastor estar orando. Eu vou lá no grupo pequeno, na célula, no Gêmeos, eu vou levar o nome daquela pessoa para colocar em oração, porque, afinal de contas, ela está sofrendo muito. Irmãos, nós podemos olhar essas necessidades das pessoas e poderíamos entrar aqui em diversas áreas. O Paulo falou aqui a respeito de uma delas que eu tenho por olhar para a palavra e entender que é uma das melhores áreas para se evangelizar. É um dos melhores momentos para se falar do amor do Senhor Jesus. Quando? Fala a pessoa do teu lado aí, quando você morrer, eu vou estar lá. E eu vou evangelizar no teu velório. Porque Provérbios diz que há mais sabedoria na casa onde há luto do que na casa onde há festa. E esta é uma realidade, irmão, porque a casa onde é festa, nós vamos lá e já chegamos, já tem aquele espírito de festa, aquela música rolando, a comida, a bebida está ali, os amigos batendo papo, todo mundo se divertindo e você já chega no clima, né?
Já entra no clima e aí você nem sabe se quem está ali é crente, quem está ali não é crente. Você não sabe se a pessoa tem necessidade, se não tem necessidade. Porque no dia da festa, no dia da alegria, no dia em que as pessoas vão para aquele momento de comemoração, as pessoas até deixam um pouco as suas necessidades, as suas dificuldades de lado. Elas não vão para aquela festa para dizer, tá difícil, eu estou desempregado, tá difícil, eu estou passando fome, tá difícil, eu não consigo emprego, tá difícil, eu estou sem saúde. Você vai na festa e vê alguém falando essas coisas? Não, a pessoa vai para a festa e ela está lá se divertindo, curtindo, e até parece que tudo está bem para todo mundo. Porque está todo mundo na festa, está todo mundo naquele momento da alegria, está todo mundo se divertindo. Agora, na casa onde há luto, diz Provérbios, que é o lugar aonde nós temos que ter o nosso coração muito atento. A oportunidade está ali, irmãos. As necessidades estão ali. Talvez se aquele mesmo grupo de pessoas estivesse num dia de comemoração e de festa, elas estariam se alegrando, elas estariam brindando, elas estariam comemorando, e talvez você nem conseguisse identificar quem é quem dentro daquela festa. Ou quais são as necessidades que aquelas pessoas estão passando naquela festa. Mas na casa onde há luto, no lugar aonde há morte, no lugar aonde as pessoas estão sofrendo, há um espírito diferente. Há um espírito que você consegue chegar naquele lugar e identificar. Você olha no rosto da pessoa e você sabe quem tem Cristo e quem não tem Cristo. Você olha na face dela, como disse aqui o pastor Paulo, e fazia parte da minha introdução, e eu usar esse exemplo mesmo, de você olhar para a cara de uma pessoa, como é o caso da Joyce, e no dia que eu fui lá no culto fúnebre, o semblante da Joyce estava tranquilo, parecia que nem era alguém tão próximo dela, que era o próprio pai que ela estava enterrando. Ela estava ali tranquila. Tudo estava sendo coordenado. Quando o rapaz chegou lá para falar, vamos fechar o caixão e levar para sepultar, quem que ele chamou? Quem é a senhora Joyce? Do outro lado, estava a irmã da Joyce. Eu não a conheço. Não sei se ela é cristã, se ela não é cristã, se ela tem a vida firme no Senhor, mas ela estava num desespero total. De um lado do caixão, do corpo, um desespero. Do outro lado do caixão, uma serenidade. Por quê? Porque você consegue identificar qual é o espírito que está agindo sobre a vida das pessoas. Irmão, Jesus está aqui neste momento olhando para a necessidade das pessoas. Jesus está olhando e ele está dizendo que estava vindo uma grande multidão. Vinha uma grande multidão ter com ele. Os olhos do Senhor se levantaram e viram. E Jesus já identificou, nessa grande multidão existem muitas necessidades. Nessa grande multidão existem pessoas que estão sofrendo dos mais diversos problemas. No meio dessa multidão, Jesus está identificando, tem pessoas que estão sofrendo na área sentimental. No meio dessa grande multidão, tem pessoas que estão sofrendo na área espiritual. No meio dessa grande multidão, tem muitas pessoas que estão sofrendo de doenças. No meio desta multidão, tem pessoas que estão caminhando para a morte espiritual. E se morrerem hoje, sem ter a salvação, vão direto para o inferno. E Jesus começa a identificar as situações. E num determinado momento, ele olha para Filipe e diz para Filipe, Filipe, como nós vamos dar de comer para toda essa multidão? A multidão ainda nem tinha chegado em Jesus. A multidão nem estava próxima de Jesus, mas Jesus está observando as necessidades das pessoas e ele já identifica, esta multidão tem fome de pão. Essa multidão está morrendo. Irmão, presta atenção numa coisa. O Senhor nos chamou, o Senhor nos capacitou a observar quais são as necessidades daquelas pessoas que estão ao nosso redor, para que possamos dar a elas o alimento que elas necessitam. E é mais do que o pão que perece. O Senhor te chamou para você suprir a necessidade da alma dessas pessoas e oferecer a elas o pão da vida, que é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. As necessidades estão aí. As pessoas estão necessitadas. Precisa se mudar um paradigma, um conceito na tua mente esta manhã. Um paradigma e um conceito de que necessidade das pessoas é coisa ruim. Não! O que de fato estamos fazendo para salvar estas almas? Essas pessoas, elas têm necessidade.
E nós precisamos fazer uma reflexão profunda, às vezes, a respeito desta pergunta. O que eu estou fazendo para salvar essas pessoas? O que eu estou fazendo para levá-las à salvação? Por que eu digo uma reflexão profunda? Porque o normal nesta pergunta, o que eu tenho que fazer para salvar vidas? O normal é, vou orar por ela. É a pergunta que vem e a resposta imediata que sai no coração. Ah, o meu vizinho, ele está passando por uma dificuldade tão grande, ele está desempregado há 1 ano. Ah, minha vizinha, ela está doente. Ah, minha vizinha agora ela é viúva. Ah, minha vizinha, ela teve trigêmeos. As necessidades vão aparecendo. E nós vamos pensando, eu preciso anunciar Jesus para ela. Como é que eu faço? Já sei. Vou colocar o nome dela no caderno de oração do grupo pequeno lá do Gêmeos. O meu líder vai orar, o meu grupo vai orar. E essa pessoa vai aceitar Jesus. É mais que isso, irmão. É mais do que isso. Nós precisamos ter muito cuidado com isso. Nós precisamos tomar cuidado com esse tipo de comportamento, porque a palavra aqui nos mostra que Filipe foi um daqueles que optou pelo lado da transferência da responsabilidade. Jesus pergunta para Filipe, Filipe, tem uma grande multidão aí com fome. Como é que nós vamos alimentá-la? É mais ou menos como se Filipe dissesse assim, eu não sei, tu sabes, ó Senhor. É mais ou menos como se Filipe dissesse assim, vamos orar, porque ele está dizendo, ainda que nós tivéssemos 300 denários, não seria suficiente para comprar pão para toda esta multidão. A incapacidade do ser humano, a impotência do ser humano em observar as necessidades e fazer com que as coisas sejam supridas realmente, é que leva muitas pessoas a não se converterem. Nós precisamos sair, precisamos continuar, deixa eu corrigir esta frase, precisamos continuar sim no campo da oração, mas nós precisamos entrar no campo da ação. Eu preciso orar sim por estas pessoas, mas eu preciso agir em relação a estas pessoas. Vai pensando aí, quantas vidas você tem apresentado a Deus no desejo de que elas sejam alcançadas pelo poder da salvação do Evangelho? Tem ou não tem? Só eu tenho. Todos nós temos. E nós ficamos nesse campo da oração. E nós ficamos nesse campo de estarmos orando e dizendo, Deus toca naquele coração, quebra aquele coração, transforma aquele coração, então aquele coração vai ser um coração que vai ser atingido pela tua palavra e essa pessoa vai se converter. Deixa eu te dizer uma coisa, enquanto nós estamos orando, Deus toca naquele coração, Deus está dizendo para você, faça alguma coisa. Tenha uma atitude. Saia da inércia. Jesus está dizendo para Filipe, Filipe, e aí, o que é que nós vamos fazer? Filipe não tem resposta. Vamos orar, Senhor. Vamos ver se Deus manda maná para suprir toda essa multidão. Nós precisamos ter ação mais bem definidas sobre o campo da evangelização. Nós precisamos ter ação mais concretas sobre o campo da evangelização. O que é que nós estamos fazendo, irmão? Para atender às necessidades dos nossos próximos. O que nós estamos fazendo para atender a necessidade daqueles que estão precisando de ajuda? Eu pensei durante essa mensagem, e não coloquei aqui, mas um bom texto para você meditar depois, durante a semana, porque essa semana nós estaremos falando sobre isso, atendendo às necessidades para salvar vidas, é a parábola que tem a respeito do bom samaritano. Na parábola do bom samaritano, você vai encontrar 2 figuras ali que estão muito preocupadas com as suas próprias responsabilidades, mas que não têm tempo suficiente e hábil para poder cuidar, para poder parar tudo que tem que fazer e chegar até a vida daquelas pessoas que estão necessitadas. O bom samaritano é aquele que para tudo, dá um breque geral na sua vida, na sua rotina, e vê alguém necessitado e não fica simplesmente orando e pedindo, Deus, manda alguém para socorrê-lo. Diga para o teu irmão, Deus já enviou você para socorrer os necessitados que estão ao teu redor. Agora eu tenho que ressaltar algo para vocês nos dias de hoje.
quando nós começamos a falar a respeito desta questão, nós precisamos entender este atendendo às necessidades para salvar vidas. Porque fica algo parecendo mais ou menos assim, que se você suprir as necessidades dos miseráveis, se você suprir a fome dos famintos, se você suprir a doença e curar os enfermos, então eles vão aceitar a Jesus. Essa é uma teologia que tem sido muito difundida hoje. Teologia do Ministério Integral. TMI. Cuidado. Cuidado com esse tipo de teologia, porque eu quero desmistificar essas coisas antes de seguir no texto que nós estamos. Muito cuidado. Quando você olha para Jesus, Jesus é o referencial máximo para esse tema, de atender necessidades e levar as vidas a serem salvas. Agora eu pergunto para você, Jesus curou todos os enfermos? Sim ou não? Jesus. Jesus libertou todos os endemoniados da sua época? Jesus. Alimentou todos os que tinham fome? Ressuscitou todos os filhos de viúva? Ressuscitou todos os seus amigos que morreram? Jesus. Nós precisamos ter uma atenção redobrada sobre duas considerações a respeito desse assunto. Cuidado. Essa teologia, ela entra diretamente no socialismo. Sexta-feira eu estava vendo uma reportagem a respeito da Venezuela. O que está acontecendo na Venezuela? Maior país em produção de petróleo. 18% do petróleo mundial está concentrado lá. Simplesmente o governo disse, ninguém precisa fazer mais nada, ninguém precisa plantar mais nada, ninguém precisa produzir mais nada, ninguém precisa abrir empresa, ninguém precisa abrir indústria, ninguém precisa fazer nada. O governo vai suprir as suas necessidades. O que aconteceu? O preço do barril de petróleo despencou, porque obviamente existe uma maquinação toda por trás disso tudo. E as pessoas que estão hoje lá vivendo esse socialismo estão passando fome. No supermercado não tem arroz para comprar. No supermercado não tem fralda para as crianças. No supermercado não tem leite. No supermercado não tem quase nada. Eles fazem fila de manhã para entrar no mercado para ver se conseguem comprar alguma coisa. E mesmo tendo o dinheiro na mão, eles não conseguem comprar porque não tem produto lá dentro do mercado. Cuidado. Existe toda uma sociologia acontecendo nessa teologia, e as pessoas estão achando que é maravilhoso. Afinal de contas, nós vamos suprir as necessidades de todos os miseráveis. Ora, esse é o evangelho que seria formidável acontecer, porque a igreja do primeiro século vivia assim. Eles vendiam tudo que tinham, entregavam aos pés dos apóstolos e tudo era repartido entre todos. Maravilha, eu também amo esse tipo de evangelho. Eu sempre faço isso acontecer. Quando alguém tem necessidade, chega até mim, eu não meço esforços para tentar ajudar aquela pessoa. Mas o que acontece? Dizer que as pessoas vão ser salvas mediante o suprimento das suas necessidades é o maior equívoco que existe no evangelho. Porque se assim fosse, essa multidão toda que Jesus supriu as suas necessidades, já teria aclamado Jesus como Senhor. E não é isso que acontece. Jesus dá a elas o pão. Jesus cura as enfermidades. Jesus liberta os que estão enfermos. Jesus até ressuscita mortos. Mas o que acontece? Pegam Jesus e põem ele aonde? No trono. Irmão, tenha cuidado com esse tipo de comportamento. Por isso que eu disse que eu tenho que desmistificar alguma coisa na tua cabeça, se é que você já ouviu falar sobre isso. Se não ouviu, está ouvindo. E toma cuidado. Igrejas grandes do nosso Brasil, varonil, estão difundindo esta ideia. Igrejas grandes do nosso Brasil, varonil, estão por aí anunciando e propagando essas ideias. E eu pergunto, como foi perguntado para um desses líderes: ora, pastor, se você tem tanta convicção sobre isso, por que você não vende tudo, dá aos pobres?
e vamos viver esse evangelho que você está dizendo. Qual a resposta? Não tem resposta. Primeiro, duas coisas que você precisa ter em mente para entender as necessidades e saber como lidar com elas. Porque, de fato, a necessidade do homem é uma porta aberta para se anunciar a salvação que vem de Jesus Cristo, nosso Senhor. Quantos aqui, porque estavam passando por muita necessidade, chegaram até o Evangelho e conheceram a Jesus? Vou repetir. Quantos aqui estavam passando por uma grande dificuldade e por causa dessa dificuldade vocês chegaram até Jesus? Levanta a sua mão. A necessidade do homem é uma porta aberta para se anunciar a salvação. Isso é fato. Isso é verdade. Primeira coisa que eu quero que você tenha na sua mente: não se omita de fazer o bem ao teu próximo. O que eu estou dizendo aqui esta manhã não é para você ser uma pessoa omissa em relação à necessidade das pessoas. Pelo contrário, a minha ministração para você esta manhã é para que você esteja atento à necessidade das pessoas. Não esteja simplesmente desligado das coisas. Eu não tenho nada a ver com isso. Faleceu o sogro do Paulo, o Paulo que se vira, ele é pastor. Tenho nada a ver com isso. Meu irmão está passando dificuldade, eu sei que ele está passando dificuldade, eu tenho como ajudá-lo, mas eu não tenho nada a ver com isso. Isso é omissão. Olha o que está escrito em Tiago, capítulo 2, versículo 15. Não pode ter esta omissão na nossa vida. Apesar de sabermos que temos muitas pessoas que são aproveitadores. Apesar de sabermos que tem muitas pessoas que são pessoas que só querem receber o que é para esta vida. Mas Tiago diz o seguinte: se um irmão ou irmã estiver necessitado de roupa, vamos ler juntos aqui, os irmãos acompanham aqui na tela comigo, vamos lá. Se um irmão ou irmã estiver necessitado de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhes disser: vá em paz. Chega um necessitado até Filipe, e Filipe está dizendo: eu não tenho nada a ver com isso. Como é que eu vou dar de comer para essa multidão toda? Vá em paz, multidão. Se aquece do frio. Se farta da fome que vocês têm. Presta atenção no que Tiago está dizendo. De que adianta a falta de sensibilidade para as necessidades do próximo é fechar uma porta para o evangelho? A falta de sensibilidade à necessidade do outro é fechar a porta da anunciação, da salvação para aquela vida. Isto é omissão. Tiago está dizendo isso. Olha, vocês não podem agir desta forma. Vocês não podem seguir pelos caminhos. Porque assim também a fé por si só, se não for acompanhada de boas obras, está morta. Agora, irmão, cuidado. Porque existem muitos aproveitadores. É por isso que eu estou dizendo que nós temos que ter muito bem definido o que é o evangelho na nossa vida. É por isso que eu estou dizendo que você precisa adquirir uma sensibilidade do Espírito Santo para saber com quem você tem que tratar, com quem que você tem que fazer acontecer as coisas. Não é você não fazer, não, já que é assim, já que o evangelho não se prega por você suprir as necessidades das pessoas simplesmente, então não vou fazer para ninguém. Não, está errado. Quando você vê a necessidade do próximo, é isso que eu disse, não adianta só orar. A pessoa bate na tua porta, vai no teu grupo de gêmeos, vai lá falar com você na tua empresa e diz: puxa rapaz, sei que você é cristão, estou passando uma dificuldade tão grande, queria que você me ajudasse. Amém, irmão, fica tranquilo, eu vou orar, vou pôr teu nome no grupo de oração. Fica tranquilo, vai em paz. O que Tiago diz? Sua fé é morta. Essa fé que você tem, se você vive esse evangelho da omissão, é morta. O necessitado chega até você e você vira as costas para ele.
A Ana às vezes fica, normalmente, né, quando eu estou no trânsito, ela sempre fala para mim, por que você dá dinheiro para esse pessoal que está na rua? Você não sabe o que eles vão fazer? O que eles vão fazer não me importa. O problema é dele. Eu não sei quem é aquela pessoa. Se eu taxar que toda pessoa que está num farol é drogado, se eu taxar que toda pessoa que está num farol é viciado, se eu taxar que toda pessoa que está no farol é isso ou aquilo, simplesmente eu nunca vou fazer nada. Eu sou o quê? O que eu sou? Vem chegando um rapaz com aquele paninho na mão de vender para pano de prato, automaticamente o vidro já... Cuidado. Você não sabe quem é aquela pessoa. Você não sabe se aquela pessoa está ali porque realmente ela é uma drogada, ela é uma viciada no álcool, no crack, na maconha, ou se aquela pessoa é alguém que Deus enviou para provar se você de fato cumpre o evangelho que você prega. Pessoas receberam em suas casas anjos sem saber que eram anjos. Mas cuidado com a omissão. Segunda coisa, é o lado oposto da situação. Se por um lado nós temos pessoas que simplesmente não fazem nada, são omissas. Por outro lado nós temos aqueles que são coração derretido, aberto e fazem tudo para todo mundo. E isso gera uma consequência, gera um problema, gera um desgaste. Não desanime de fazer o bem, ainda que as pessoas não reconheçam isto. Não desanime de fazer o bem, ainda que você fazendo bem para aquela pessoa e pregando o evangelho através da necessidade daquela pessoa, ela não reconheça Jesus como Senhor e Salvador da vida dela. Ah, pastor, então não tem nexo, por que fazer? Abra a tua Bíblia comigo em 2 textos. Primeiro Romanos. Romanos capítulo de número 12. Versículo de número 17. Vamos ler todos juntos aqui na tela? Não. Muito bem. Vamos para o versículo de número 20 e 21. Ao contrário, o sentimento de traição é terrível. O sentimento de você fazer algo bom para alguém e essa pessoa lhe retribuir com o mal é frequente no nosso dia a dia. O sentimento de você colocar a sua vida à disposição para servir alguém e não ter a retribuição desta pessoa acontece em todos os momentos da nossa vida. Você vai, você investe tempo com aquela vida, você se desgasta com aquela pessoa, você vira madrugada com aquela pessoa, você paga o preço com aquela pessoa e depois aquela pessoa simplesmente te despreza. Nenhuma novidade. Pode deixar o texto para mim na tela, por favor. Nenhuma novidade. Porque a palavra do Senhor está dizendo a quem nós temos que fazer o bem. Por isso que eu disse que a palavra do bom samaritano caberia nesse contexto todo. Porque é uma pessoa que está jogada à beira do caminho, provavelmente um judeu, e é um samaritano que está passando à beira do caminho e que vai socorrê-lo. Inimigos. Mas é o samaritano que vai lá socorrer. Se o seu inimigo tiver fome, você tem que dar a ele de comer. Se ele tiver sede, você tem que dar a ele de beber. Se ele tiver frio, você tem que aquecê-lo. O inimigo, o que dirá do amigo? O que dizer do irmão? O que dizer daquela pessoa que está constantemente na comunhão e na congregação com você? Jesus foi traído. Jesus foi rejeitado. Jesus foi negado. Essa grande multidão que Jesus
pegou o pão, multiplicou o pão e deu pão, peixe para todo mundo. No final da prédica de Jesus, sabe o que acontece? A multidão começa a ir embora. A multidão vai embora. Porque ela já teve o pão e ela já teve o peixe. Jesus poderia muito bem ter dito, então é assim, ó geração incrédula, ó geração cruel, não mais multiplicarei pão e nem peixe, mas passa-se algum tempo, e o que Jesus está fazendo? Multiplicando o pão e multiplicando o peixe para o mesmo povo. Foi traído, foi abandonado, mas não deixou de fazer o que era correto. Irmão, aprenda uma coisa, se você for traído, se você for desprezado, se você for abandonado, se você está ali com aquela pessoa, chorando com ela, amando ela, jejuando por ela, buscando ela, trazendo para a igreja, e de repente ela diz, eu não quero mais nada não, eu quero voltar para as drogas. Não fique abatido. Continue com o teu coração diante de Deus, dizendo, Deus, eu continuo orando e amando esta vida, e eu sei que ela vai ser salva pelo poder do nome de Jesus. Está ali. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Pergunta para o teu irmão, você está fazendo bem para as pessoas? Ou você está fazendo mal para as pessoas? Esse sentimento de ingratidão, ele acontece em todo o tempo. Abra a tua Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo 17. Quantas vezes você já foi traído? Quantas vezes você já sentiu ingratidão? Quantas vezes você já deu a mão estendida para ajudar alguém e aquela pessoa depois te traiu, falou mal de você? Pastor, não quero ver aquela pessoa nunca mais na minha vida. Ela está lá passando necessidade. Quero que ela morra. É ou não é? Esse é o pensamento que vem na cabeça de muita gente, porque deixa-se vencer pelo mal, mas não vence o mal com o bem. Não, eu já ajudei aquele irmão tantas vezes, não deu em nada, não quero mais nem saber. A palavra do Senhor diz em Lucas 17, 12, veja a ingratidão. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele, a Jesus, e ficaram a certa distância e gritaram em alta voz, Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse, vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era o quê? Eita, samaritanos era um negócio lindo, hein? Tinham 10. Um voltou para agradecer a Jesus, e esse um nem era judeu, era samaritano. Jesus perguntou, não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Olha a ingratidão. Jesus ouviu o chamado de 10 necessitados, entendeu a necessidade dos 10 necessitados e disse, vão e se apresentem aos sacerdotes e vocês vão ser purificados da lepra. As pessoas estão buscando as suas necessidades, irmãos. As pessoas estão olhando para elas e vendo qual é o problema delas. E Jesus não critica elas de olharem para os seus problemas. E ele manda os 10 se apresentarem ao sacerdote. Mas no caminho, um se lembrou. Eu fui curado. Eu fui liberto. Aquele homem fez algo maravilhoso pela minha vida. Jesus me curou. Eu vou voltar ao sacerdote. E não aos sacerdotes. Aquele homem volta ao sacerdote Jesus. E sabe o que acontece quando alguém reconhece a benevolência de Deus, usado talvez pela tua vida? Alguém diz, puxa vida, que coisa maravilhosa, eu estava nessa situação, mas o Senhor usou a vida daquele irmão, daquela irmã, daquela igreja, para poder me abençoar. Eu vou agora me dedicar a este Senhor que esta pessoa serve. O que acontece? 10 foram curados, mas só um foi salvo. Olha lá o texto. Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse, levante-se e vá, a sua fé te
salvação. Jesus conta conosco nesse processo. Jesus conta comigo, Jesus conta com você neste processo da salvação do perdido. Talvez a tua parte neste processo seja você dar um pão, seja você dar um alimento, seja você dar uma roupa, ou às vezes até dar dinheiro. Oh, meu Deus, dá dinheiro, Senhor, isso não. Dá dinheiro não. Mas é assim que Jesus faz. Jesus conta conosco com aquilo que nós temos na mão. Jesus conta conosco para aquilo que nós podemos fazer. Jesus conta com você para você chegar naquele teu vizinho e ajudar ele. Jesus conta com você para chegar nos teus familiares e ajudar eles. Jesus conta com você, às vezes, não é para dar o dinheiro, para dar o pão, é tão somente para chegar lá e dar um abraço e dizer, olha, eu estou com você, estamos juntos, no que precisar de mim, estou à disposição. E às vezes tudo que aquela pessoa precisa é que você esteja disposto a abraçá-la e dizer, eu quero estar junto com você nesse momento difícil que você está passando. E aí, a parte de Jesus é dizer, este foi salvo. Levante-se, a tua fé te salvou. Mas a ingratidão é muito grande, irmão. 10 foram curados, somente 1 voltou para Jesus. Sinceramente, quantas pessoas você já ajudou? Talvez você está aqui essa manhã e pensando, puxa, eu já não estou ajudando mais ninguém, porque todas as vezes que eu ajudei alguém, eu me dei mal, a pessoa me abandonou, me largou, não fala mais comigo. Irmão, eu canso de passar por isso como pastor. Vivo isso dia após dia. Ovelhas que você vai, abraça, ama, chora, cuida, se derrama por ela, ajuda ela, investe nela. E de repente, pastor, queria te falar uma coisa. Eu já até sei. Estou indo para outra igreja. O que é isso? Diga comigo. Ingratidão. É como o filho que o pai vê nascer. É como o filho que o pai investe na vida dele. Dá o alimento, dá a roupa, dá ali para ele a condição da saúde, da educação. E aquele filho começa a crescer e de repente o filho começa a se achar muita coisa. Ele diz, é o seguinte, hein, filho pródigo. Me dá metade da minha herança que eu quero viver a minha vida. Ingratidão. Ingratidão. Jesus passou por isso. Curou 10. Quantos voltaram para falar com Jesus? Fala para o teu irmão aí, você é melhor que Jesus? Então a matemática é mais ou menos essa, tá? De cada 10 que você ajudar, 1 vai chegar para você e vai dizer, olha, eu quero servir o teu Deus. Se com Jesus foi assim, meu irmão, por que com você é diferente? Aí o que acontece? Muitas pessoas acabam se fechando. Não vou ajudar mais ninguém. Quero saber da minha vida. Não quero saber de você não, André, se vira. Muitas pessoas começam a se fechar. Sabe por que não existem muitas casas abertas para grupos pequenos? Porque tem muito cristão que já está ferido de tanto ajudar pessoas e as pessoas não lhe retribuírem com coisas boas, mas lhe retribuírem com ingratidão. Mas sabe de uma coisa? Jesus recebeu a ingratidão, mas não foi por causa disso que ele parou de fazer o que era correto. As necessidades das pessoas estão afloradas, irmãos. Tem pessoas necessitadas de todas as formas e de todas as coisas, e nós precisamos suprir as necessidades delas, porque isso demonstra o amor de Deus para conosco, e o amor que nós temos recebido do Pai, precisamos demonstrar para com as pessoas. Quando nós fazemos isso, essas pessoas vão ser alcançadas pelo poder do nome de Jesus. Essas pessoas vão ser alcançadas pelo poder do Evangelho. As pessoas tornam-se abertas para o Evangelho por causa das suas necessidades. Veja quantas pessoas nós conhecemos que elas estão indo de uma religião para outra. Quantas pessoas estão indo de uma igreja para outra. Porque elas estão à procura de alguma coisa. E você tem o que elas precisam. O que elas precisam é Jesus Cristo na vida delas. Quantas pessoas necessitadas no teu trabalho? Quantas pessoas necessitadas na tua escola?
Quantas pessoas necessitadas na tua faculdade? Quantas pessoas necessitadas na tua vizinhança? Quantas pessoas necessitadas do lado da tua casa? Abra a tua porta, chama aquelas pessoas para lá, tem um tempo de oração com ela, tem um tempo de ministração com ela, e o Senhor vai fazer surgir ali um grupo pequeno dentro da tua casa, uma extensão do Evangelho e da igreja do Senhor Jesus. Deus está contando conosco, irmãos. Pastor, mas eu não sei multiplicar pão. Filipe também não sabia. Quem foi que multiplicou o pão? Quem multiplicou o pão? Quem vai multiplicar a bênção sobre aquela vida? Você. É o Senhor a quem você serve lá dentro da tua casa. Pastor, eu não sei curar. Eu não sei expulsar demônios. Eu não sei nem falar. O Espírito Santo é quem vai realizar todas estas grandes coisas dentro da tua casa. É isso. Vamos para frente. Vou destacar aqui com vocês algumas coisas sobre esse texto. Primeiro, é preciso estar atento ao redor para ganhar almas. Vamos repetir? É preciso estar atento ao redor para ganhar almas. Se você estiver atento ao seu redor para ganhar almas, então as almas serão ganhas. Felipe estava distraído. Mas tinha uma outra pessoa do lado dele, chamado André. André não estava na conversa. Jesus não tinha falado com André. André, o que nós vamos fazer para dar de comer a este povo? Jesus falou para quem? Felipe. Mas André, que estava atento à situação, André se dispõe a falar com Jesus a respeito de algo que poderia suprir a necessidade do povo. Muitas pessoas não se importam com as situações que estão ao seu redor. Muitas pessoas que estão sendo chamadas para fazer as coisas não estão atentas naquilo que foram chamadas para fazer. Mas tem outro que está do lado que está atento. Jesus se compadecia da necessidade das pessoas. O texto de Mateus, eu não vou abrir para ganhar esse tempo, mas no texto de Mateus, marca na tua Bíblia, marca na tua agenda aí, capítulo de número 15. O Senhor Jesus está diante de uma situação. Ele está ali com o povo do Senhor, com um Israel. E ele está curando vidas. E ele está abençoando pessoas. E chega até ele uma mulher com uma necessidade. E ela diz para Jesus: Senhor, eu preciso receber esta bênção. E Jesus diz para ela: olha, eu preciso cuidar daqueles que são os filhos da casa, não dos cachorrinhos. Aquela mulher diz para Jesus: mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. E por causa da fé desta mulher, Jesus a abençoa. Jesus se compadece da necessidade até daqueles que não são seu povo. Nós temos sim o princípio de fazer primeiro ao doméstico da fé. Quem é o doméstico da fé? Aquele que é o membro da igreja, aquele que frequenta a reunião, aquele que participa na igreja. Esse é o doméstico da fé. Mas Jesus nos ensina que as migalhas também caem sobre a vida dos cachorrinhos. Palavra forte, né? Não é forte a palavra? Você olhar para alguém e dizer assim: olha, eu primeiro preciso fazer para a minha igreja, depois eu faço para os cachorrinhos. Foi Jesus que disse, foi eu. Mas ele não deixou de fazer nem aos cachorrinhos. Porque ele entendia que uma porta aberta através da necessidade era uma vida que podia ser salva. Agora abra comigo, por favor, em 1 Coríntios, capítulo de número 9. Falando a respeito que é preciso estar atento ao redor para ganhar almas. Pastor, como é que eu faço para evangelizar as pessoas? Qual é a estratégia que eu uso? Para cada peixe existe um tipo de isca diferente. E Paulo nos ensina, quando nós estamos atentos ao redor, nós podemos ganhar as pessoas para Jesus. Versículo 16, Paulo está dizendo assim: contudo, quando prego o evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. E ai de mim se não pregar o evangelho.
Porque se prego de livre vontade, tenho recompensa, contudo, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. Qual é, pois, a minha recompensa? Apenas esta, que pregando o evangelho, eu o apresente gratuitamente, não usando assim dos meus direitos ao pregá-lo. Porque, embora seja livre de todos, fiz-me escravos de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, e sim sobre a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do evangelho, para ser coparticipante dele. A orientação que Paulo nos dá é essa. Nós precisamos entender quem está ao nosso redor. Saber qual é a necessidade da pessoa. Nos aproximarmos dela por causa daquelas necessidades, se for o caso. Não que a pessoa é usuária de droga, você vai usar drogas. Não que a pessoa é uma prostituta, você vai se prostituir. Não que a pessoa é uma alcoólatra, você vai ser um alcoólatra. Mas quando você se aproxima da vida dela, você diz, eu entendo o caminho que você está, mas eu tenho um caminho muito melhor, sobremodo excelente para você poder viver. Paulo se fez de tudo para ganhar alguns. Para ganhar alguns. Não desanima, meu irmão. A palavra para você essa manhã é essa. Não desanime de semear o evangelho de Jesus. Não deixe de falar mesmo para aquelas pessoas que você já está cansado de falar e ela não quer nada com nada. Continua falando do evangelho para ela. Continue abraçando, continue estando com ela. Porque na hora certa, o evangelho vai descer no coração dela, vai entrar na vida dela. E logo, logo você vai dizendo, vai valer a pena. E agora já valeu a pena, porque essa vida está aqui comigo. E eu louvo a Deus, porque é mais uma vida salva no reino do Senhor Jesus Cristo. Não tem nada melhor para mim e para você. Ganhar dinheiro é bom. Ter dinheiro no banco é bom. Você comprar tudo que você sonha é bom. Você viajar para onde você quer é bom. Mas não tem nada melhor do que você poder dizer, essa vida conheceu a Jesus e as misericórdias do Senhor vieram sobre mim. E eu fui o canal para levar esta pessoa diante de Deus. Pode ser que aqui nessa vida você não receba nada por isso. Mas lá na eternidade, há uma coroa de glória, de vitória, com uma pedra colocada sobre ela, porque você foi aquele que fez o que Jesus havia dito. Pregou o evangelho e um pecador arrependido e salvo vale mais do que todo o mundo. É isso que Jesus deseja para você. É isso que Jesus deseja para mim. É isso que Jesus quer que nós entendamos. Filipe representa os indispostos. Filipe é aquele tipo de pessoa que não está muito afim de se envolver com as coisas de Deus. E Provérbios 18:9 diz que quem relaxa em seu trabalho é o irmão do destruidor. Lucas capítulo 11:23, aquele que não está comigo é contra mim, disse Jesus. E aquele que comigo não ajunta, espalha. O que é que nós estamos sendo? Estamos ajuntando com Cristo ou estamos espalhando aquilo que o Senhor nos chamou para fazer? Por fim, se Filipe representa esse tipo de pessoa, uma pessoa que está completamente indisponível e indisposta para fazer as coisas acontecer, André é o oposto. André representa aqueles que têm disposição para viver os milagres de Jesus.
A pergunta de Jesus qual foi para Filipe? Qual foi a pergunta do começo da pregação? Filipe, como vamos alimentar esta multidão? Filipe não tem resposta, porque ele está indisposto a observar o que acontece ao seu redor. André é o contrário, é alguém que está atento ao que está acontecendo ao seu redor. André não está na conversa, Jesus não estava falando com ele, mas ele disse para Jesus: Senhor, aqui tem um rapaz que tem alguns pães e alguns peixes. E Jesus disse: traga para mim. Quando você se dispõe a fazer a obra do Senhor, a palavra de Deus diz que Jesus, ele entra em ação para multiplicar a situação. No versículo 5 de João 6, Jesus identifica antes da multidão chegar: essa multidão tem fome, como vamos dar-la de comer? No versículo 9, André está dizendo: aqui tem um rapaz que tem alguns pães e alguns peixes. Diga comigo: Jesus me chamou para influenciar pessoas. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor? Você foi chamado para influenciar a vida das pessoas. Como discípulos do Senhor, se coloque em pé, eu estou encerrando essa ministração, o Ministério de Louvor vai cantar. Como discípulo do Senhor, nós podemos ter o comportamento de Filipe: incredulidade, hostilidade, falta de compromisso com o que está fazendo, displicência. Ou como discípulo nós podemos ser como André, alguém que está atento, que está com a sua fé viva, alguém que está olhando as necessidades e as circunstâncias e está acreditando: ainda que seja pouco o que eu tenho, Jesus é poderoso para fazer a multiplicação acontecer. Ainda que seja pouco o que você pensa em fazer para Jesus, faça, porque desse pouco é que o Senhor vai multiplicar as coisas sobre a tua vida. Só vive milagres com Jesus quem está atento ao que acontece ao redor e próximo a Jesus. Se você estiver aqui atento ao que Jesus está fazendo, milagre vem sobre a tua vida. Se você estiver aqui displicente ao que está acontecendo, você vai ser igual Filipe. Vai ouvir uma boa palavra e depois vai dizer: o que é que o Senhor disse mesmo? André não. André já sabe. Ele vai sair dali e ele vai fazer a diferença por onde ele passar. Amém? Feche os teus olhos, deixa eu orar por você. Senhor amado e bendito Pai, nós precisamos atender a necessidade do próximo. E a maior necessidade que o nosso próximo tem, independente se ele é o nosso inimigo, é a salvação da alma dele. Eu estou aqui diante de pessoas, ó Pai, que conhecem o Teu nome. De pessoas que sabem quem Tu és, experimentaram. Um dia, Senhor, foram marcados pelo poder da Tua palavra e do Evangelho. A minha oração é que o Senhor possa avivar esses corações. Que o Senhor possa estartar sobre eles, ó Pai, um espírito perceptivo do que está acontecendo ao redor deles. Porque assim como aquele bom samaritano que passou pelo caminho e atendeu às necessidades daquele homem, assim também nós podemos anunciar o Teu Evangelho, atendendo às necessidades dos nossos próximos, atendendo à necessidade daquele que está perecendo, mas através disso, o nome de Jesus vai ser exaltado e glorificado, e vidas conhecerão o Senhor, porque nós estamos, ó Pai, cuidando das pessoas, estamos amando as pessoas, e o Teu Espírito Santo vai dar o crescimento sobre o que estamos semeando. É o que eu oro nesta manhã e te peço: usa as nossas vidas para enxergarmos ao nosso redor as necessidades e cuidarmos de pessoas, porque o Senhor nos chamou para isso, cuidarmos de pessoas para a glória do nome de Jesus. Amém. Vamos cantar, André? Eu quero me
Eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar de todos os meus títulos e de tudo que me afasta de ti, Jesus. Eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar das dores e desilusões. Eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar da prisão do passado e de tudo que me afasta de ti, Jesus. E aonde eu irei, Senhor, pois só tu tens as palavras de vida eterna. Onde me esconderei? Tu és o ar que eu respiro, tua presença me atrai. Então inunda-me com teu amor, transforma-me com teu amor, atrai meu coração a ti, Senhor. Move-me com teu amor e usa-me para teu louvor. Ensina-me a ouvir o teu coração. Você vai ter um minuto para fazer igual o André. Estar atento à sua vida, às suas situações e se colocar à disposição para fazer alguma coisa. Como? Preenchendo na ficha de bem-vindo. Jesus, eu entendi. A minha está ali no meio da Bíblia. Você pode trazer para mim, Ricardo? Jesus, eu entendi. Você pode sentar. Não, pode trazer o envelope todo aqui, Ricardo. Isso, obrigado. Jesus, eu entendi com a ministração da tua palavra. E eu quero ter tal atitude. Ainda que sejam 5 pães e 2 peixes, o que eu estou entregando para o Senhor, eu sei o que o Senhor pode multiplicar. Preencha a sua ficha de bem-vindo, você tem 1 minuto. Eu quero me esvaziar. Esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar da religiosidade. Eu quero me esvaziar de mim. E lá atrás também, no cartão, Quero me esvaziar fazer a sua contribuição. de todos os meus títulos De quê? e de tudo que me afasta de ti. Glória a Jesus. Jesus. Eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar das dores e desilusões. Eu quero me esvaziar de mim. Os pastores aqui na frente. Eu quero me esvaziar da prisão do passado e de tudo que me afasta de ti, Jesus. E aonde eu irei, Senhor, pois só tu tens as palavras Pode vir com a sua contribuição. da eterna. Você que vai dizimar PPM, pode vir aqui na frente. Onde me escondo
Senhor, esses envelopes, esses dízimos e estas ofertas desses irmãos que estão chegando aqui agora. Porque tudo é teu, Senhor. O Senhor nos chamou para enriquecer, conforme a tua palavra. O Senhor nos chamou para sermos salvos. Parte da salvação vem, ó Deus, a tua fidelidade, que cuida de todos os detalhes todo dia, que cuida da nossa vida, da nossa família, das nossas coisas, das nossas finanças também. Tudo isso faz parte da tua generosidade, do teu amor. E é isso que nós queremos viver, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Você que está aí pode passar sua oferta para o lado e você entregue para os pastores que vieram à frente. Enche-me, enche. Então inunda-me com teu amor, transforma-me com teu amor, atrai meu coração a ti, Senhor. eles vão parar. Avisa aí. Move-me com teu amor e usa-me para o teu louvor. Ensina-me a ouvir o teu coração. De terça a sexta, 7 da manhã, às 9, reunião de oração aqui no templo. Quarta-feira, às 14h30, se você tem disponibilidade, vem para cá orar, ouvir uma palavra de Deus para o seu coração, porque é o culto da família. Quinta-feira, você já foi motivado, já foi encorajado, e você vai estar aqui quinta-feira no culto, à noite. Bazar do Geas, antes e depois do culto, lá na entrada do Espaço Kairos. Dia 11 de julho, é o próximo sábado, às 20 horas. Culto, celebração da multiplicação dos gemes. E vamos ter Santa Ceia. Você que é da Rede Azul, você vai vir com uma camiseta azul. Você que faz parte da Rede Vermelha, você vai vir com a camiseta vermelha. E da Rede Verde, da camiseta verde. Mas como é que eu vou descobrir isso aí? Com o seu líder de Gêmeos. Porque você participa de um Gêmeos. E se você não participa de um Gêmeos, até hoje, eu tenho certeza que a partir de amanhã você vai participar. Porque a palavra entrou no teu coração, e a palavra, quando entra, ela deixa de ser conceito e torna-se prática. Tá bom? Seus líderes de Gêmeos vão orientar você. E nós vamos ter uma grande festa aqui. Azul, vermelho e verde. Procura o seu líder, ele já está direcionado, já está orientado, e ele vai direcionar você. Porque também, de dia 24 a 26 de julho, nós vamos ter o pré-simpósio de missões no Mandaqui. Não marca nada, não coloque nada. Venha para cá, porque Deus vai abençoar a tua vida. 28 a 30 de agosto, 4º Congresso de Casais, Hotel Vale do Sol, Serra Negra. O Paixão e a Catinha estão lá, e você vai procurar eles para se informar, para se inscrever e também ir. Em agosto, nós vamos ter o retorno do IBBC. Então você pode me procurar, ou o presbítero Ricardo, ali no Espaço Kairos. Matrícula, R$50. E o valor da mensalidade está R$80. Então vai ali, já assina, já faz a sua inscrição e já fica como um obreiro aprovado. Porque não tem do que se envergonhar e maneja bem a palavra da verdade. O BBC é ferramenta para isso. Então vai lá, se inscreva,
que Deus vai te dar graça. Festa Country, hoje à noite, dia 12 e dia 19 de julho, no Espaço Kairos. O Eduardo Barros está te esperando lá embaixo também no Espaço Kairos. Você que quer fazer parte de um grupo de coro, saber alguma coisa de coral, procura o Eduardo Barros, ele está esperando você e tem mais informações. Vamos ficar de pé? Porque eu quero me esvaziar cada dia mais, você também. E eu quero ser como André. Você também. Eu quero olhar para em volta e eu quero ser alguém que está atento àquilo que Deus quer fazer. Trazer os recursos. Sabe por quê? Porque eu aprendi aqui com o pastor Luciano. Não sou eu, mas é Deus que dá a multiplicação. É Ele que faz as coisas. Faz assim com a tua mão. Esse povo, Senhor, que ouviu a tua palavra, que ouviu aquilo que o Senhor tinha para a vida deles, que ouviu hoje sobre a necessidade de atender as mesas para salvar pessoas. Eles não vê a hora de colocar isso em prática, Senhor, porque nós entendemos que um dia esse mundo vai acabar e nós vamos subir para as bodas do Cordeiro, participar da ceia contigo, Senhor. E o Senhor vai cear conosco e vai nos servir. E nós vamos passar a eternidade num lugar onde não vai ter noite, trevas, choro, dor, perdas. Vai ser um lugar onde nós vamos passar 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, uma infinitude de anos. Nunca vai acabar, a eternidade não acaba. Nós vamos passar a eternidade contigo, Senhor. E esse povo se compromete agora a ter posicionamento e atender a palavra que o pastor Luciano trouxe aqui pela manhã, que foi usado por ti. Eu despeço teu povo em paz, com a tua graça, com o teu amor, e eles vão ter um domingo abençoado em nome de Jesus. Deus abençoe você. Vai na paz. Bom domingo. Senhor te abençoe. Vamos lá, gente. Então inunda-me com teu amor, transforma-me com teu amor, atrai meu coração a ti, Senhor.